Vamos dar continuidade. Desculpa que não vai dar para colocar na tela. Eu eu tive que reiniciar o computador, mas não resolveu. Voltou a internet do celular, mas o computador não voltou. Aí eu vou pegar aqui no meu celular o texto, tá? E a gente continua a nossa meditação. Tem problema, né? Para tudo tem um jeito, né? Então, tá bom. Pelo menos aqui eu consigo abrir no celular o texto. Vou esperar aqui um pouquinho. Tá um pouquinho lento. Vamos lá. Ajuda nós, Senhor. O que eu tava falando antes né, de dar esse problema é que às vezes é mais o testemunho do que as palavras. E eu achei interessante a Gisele conversando com a gente ontem, né? Aí a Gi comentou que ela ficou tocada pela vontade divina para conhecer, né, a vontade divina, porque ela viu a mudança em mim, né? Porque ela até brincou e falou assim: nossa, a Ruth antes era tão chata, mas tão chata, que eu era muito assim de pegar no pé dela, né? Por causa de defender, né? Coisas assim, muito da tradição e tal. Então eu pegava muito no pé dela, né? Então ela foi e eu era meio chata mesmo, né? Com ela, assim, né? Aí ela comentou: nossa, a Ruth era tão chata, mas aí depois ela mudou. Aí quando eu vi que ela mudou, né? Foi depois que eu conheci a Divina Vontade. Aí ela viu que eu mudei nas minhas atitudes, no meu jeito. Ela falou assim: eu também quero isso. Eu também quero. Então, é mais o que você. A mudança que você vive, né? Você fala daquilo que você vive. Uma coisa que a Aline estava partilhando com a gente. Que é o que você vive, né? Não é algo que você aspira a viver. Não é algo que. Ai, Deus é muito bom, mas assim, que é coisa futurística, né? Um dia eu vou segui-lo, né? Aquela coisa assim. Mas ela fala daquilo que ela vive, né? E é o que toca. É exatamente o que toca, né? É quando a pessoa fala daquilo que ela vive. Porque aí você sente no seu coração um chamado a viver também aquilo, né? Você acredita, né? O Pai me prometeu, na verdade, não deixa de fazer. Embora as graças divinas não tenham todos efeito, porque muitos, obcecados pela vaidade e amor a si mesmos, apropriam-se do que é exclusivamente dom de Deus. E assim suas palavras não conseguem efeito nos corações dos ouvintes, né? Por causa da pessoa não viver aquilo de verdade, ou usar daquilo para outras finalidades. Em vão se afadigam, sem retirar mérito algum. Ao contrário, tem de mérito enquanto rouba ao Pai e a glória só a ele devida. Aí, ao mérito da pessoa pegar aquilo que não é dela, né? Tipo, é algo de graça, né? E a pessoa roubar é uma coisa assim tão ilógica, né? É igual você ter. Você vive em um lugar, o seu pai, né? Seu pai, pensa no seu pai. Não importa se o seu pai não é vivo mais, mas pensa na sua infância, enfim, pensa no seu pai. Você precisava pegar um pacote de arroz e roubar e esconder um pacote de feijão? Precisava esconder um pão? Era seu, era de graça, não era? E o pai nem te cobrava por aquele pão que ele te dava para de comer. Então tem lógica tomar para si aquilo. Esse pão é meu, né? É, e você, sei lá, você esconder ele, falar ninguém pega, né? Se você não comprou, não adquiriu por você mesmo, então não tem lógica uma coisa dessa. Roubar aquilo que é dom divino. Ninguém pode roubar a Deus mesmo. A pessoa pensa, né? Mas aí o que acontece? Ela pode pensar que está conseguindo alguma coisa humana, mas na dimensão divina nada, né? Porque para produzir os efeitos no coração do outro,
tem que ser por ação do Espírito Santo. E onde tem impureza, não age o Espírito Santo. Então, a pessoa nunca vai realmente, né, ser aquele instrumento mesmo, onde a palavra passa e toca os corações, que é o propósito quando Deus nos usa como instrumento dele. Então, a pessoa vai conseguir a recompensa dela na terra, que é muito baixa em relação ao que é espiritual, né? A recompensa dela na terra vai ser aplauso, ser reconhecida, conhecida, né? Conhecida. Isso. Ela já recebeu a recompensa dela ali. Entendeu? Aí ela quis vinda do homem essa recompensa, né? Não vinda de Deus. Então é meio... Enquanto rouba o Pai, a glória só a ele devida, apropriando-se do que é de Deus. Senti grande pesar e supliquei ao Pai fizesse que ao menos os ouvintes aproveitassem e lhes desse novas luzes e graça maior. Olha como que Jesus é maravilhoso, porque ele rezou para que, apesar dessa situação, os ouvintes pudessem aproveitar a palavra de Deus para não ser algo que ninguém, nenhum lado aproveita. Então, mesmo se existe, né, no coração de quem anuncia uma vaidade, alguma coisa, mas que apesar pudesse tocar o coração das pessoas, né? Porque as pessoas que estão indo lá, muitas com aquela pureza, com aquele desejo, para elas, tipo assim, não voltar de mãos, né, vazias, né, para casa, né? Que elas pudessem se aproveitar, não por causa do pregador, né? O pregador vai achar que é ele, né? Se ele vai achar que é ele, mas não é por causa dele, né? É por causa do Pai, né? E é por causa de Jesus que rezou e pediu. Então, por que às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu, mas por que mesmo em situações assim, muitas pessoas são tocadas, né? Muita coisa acontece. Mesmo se tem uma vaidade ali, tem qualquer coisa que possa ter, mas as pessoas, apesar né, são tocadas e tal. Mas é justamente por causa da oração de Jesus, é por causa dos méritos de Jesus. É Jesus que está fazendo. Se o pregador vai tomar para si ou não, aí o problema é dele, né? Não deve fazer isso. Mas é Jesus. Então, independente disso, atinge a finalidade por causa da oração de Jesus. Então, o Pai olha para a súplica de Jesus e atende. Prometeu-me fazê-lo, e o Pai amoroso não omite o que lhe pedi, tá vendo? Porque me prometeu, então ele cumpre. Vi que em muitas as graças divinas produziram efeito e obtiveram seu intento, sua intenção, né? Aquele objetivo. Duro de fato, cego e obstinado é o coração que resiste à graça e às luzes divinas que meu Pai lhe comunica, porque falo com amor e mesmo com violência. Duro de fato, cego e obstinado é o coração que resiste à graça de Deus e às luzes divinas que o Pai lhe comunica, né? Então, não é por falta da graça, né? A pessoa que é fechada para a graça. Então, não é porque a palavra do Senhor não toca os corações, né? Mas tem as pessoas que são fechadas à graça, né? Então, Deus fala através de uma criança, Deus fala através de um pregador que é humilde, Deus fala através de um sacerdote que é humilde, Deus fala através de leigos, né? De pessoas. Mas tem aqueles corações que são resistentes, porque às vezes olha o humano, não aceita, mede a pessoa pela a classe social dela e não aceita, né? Mas a pessoa é muito resistente a aceitar aquela verdade, aquela graça, aquela iluminação. Então, o Pai não deixa de comunicar, né? Então, o instrumento débil, né, tá no receptor, né, também, que muitas das vezes se fecha para a graça de Deus. Então, não tem desculpa, né? Que mesmo que tenha a debilidade do comunicador ali, ainda assim, pelos méritos de Cristo, ele não deixa de derramar a graça dele. Eu vejo isso muito no grupo de oração, que independente dos instrumentos, ele se derrama no grupo de oração. A gente pede, ele se derrama mesmo. Mas às vezes as pessoas saem duras, né? Saem assim, sem aproveitar aquele momento, estão ali, mas estão dispersas, né? Ou às vezes quer coisas assim muito claras, né? Tipo assim, não, tem que falar meu nome, né? O Espírito Santo precisa anunciar o meu nome e me dar aquela cura. E isso não é vontade de Deus, né? Então, é complicado. Muito complicado, porque às vezes é da parte da pessoa, né? Que
que ela quer de um jeito e Deus está falando de outro, né? Deus tá dando a graça de curar o coração dela e ela quer a física, a cura física. Então, às vezes o instrumento resiste às luzes divinas, porque ela quer ouvir outra coisa. E não quer ouvir a verdade, ela não quer ouvir aquilo que realmente vai mudar ela. Ela quer ouvir coisas que vai massagear o ego dela, que vai deixar ela confortável para continuar pecando, para continuar sendo mundana. E às vezes ela não aceita a palavra do pregador, porque o pregador tem que falar o que ela quer ouvir. Não é assim. O Espírito Santo a gente não manda nele. Igual eu estava vendo a reportagem com meu esposo ontem na Canção Nova, que o Partido Comunista, né, lá da China, eles deram decretos que as igrejas vão ser liberadas, a igreja católica, evangélica, só que tudo que é ensinado lá vai ser revisado pelo Partido Comunista. E falou, olha para você ver, falou que tudo que foi ensinado nessas igrejas tem que ser de acordo com o Partido Comunista. Aí meu esposo ficou indignado, ele foi e falou assim, nossa, Ruth, então quer dizer que Deus precisa se adequar ao partido deles, né? Deus precisa se moldar, né, para eles, né? Tipo assim, é Deus que vai se inspirar neles, né? Que Deus vai, é Deus que tem que, como é que falou, gente? É isso que ele falou. Ele falou assim, ó, engraçado, né? De vez de ser eles para moldar a palavra de Deus, é Deus que tem que se moldar as regras deles, né? Falei assim, pois é. Isso aí eu falei com ele, isso aí é prisão do mesmo jeito, disfarçada de liberdade. Porque nunca vi uma liberdade em que fala, você é livre para seguir, né, a sua fé, mas eu tenho que saber tudo que está acontecendo lá, tudo que você está falando lá, que se tiver alguma coisa que é incoerente às nossas ideias, ideologias, você vai ser preso, você vai ser caçado, você vai ser impedido de falar. Isso é muito mais escravidão ainda, sabe, do que você fechar totalmente um lugar. É muito pior, porque eles querem mexer nas intenções das pessoas, querem que as pessoas tenham respeito humano, querem que as pessoas se adequem às ideias deles, querem que as pessoas neguem a Deus de uma forma descarada. Não é negar a Deus no sentido, não vai mais para a igreja, não, fechou a igreja, não. Quer que as pessoas neguem, eles querem mexer com o coração delas, querem que as pessoas neguem a Deus nas suas intenções, ou seja, para ficar bem com o partido, né, para manter a vida, burlem a palavra de Deus, né, mudem as coisas tal como que está lá, mudem as verdades. Gente, isso é muito pior, isso é muito pior. Então, assim, é complicado demais, né? Então, que obediência é essa? Você vai obedecer a autoridade e vai contra a palavra de Deus? O padre vai falar assim, não, não é para me citar mais esse evangelho aqui, não, então é para me mudar aqui, tá? Quando for esse evangelho, então não é para citar essas palavras, não, né? É para colocar algo mais bonitinho, né? Enfeitar, pôr flor, para agradar vocês. Ok, o comunismo defende um monte de coisa absurda, né? E a palavra de Deus vai exatamente contra tudo isso. Aí você vai mudar a lei de Deus, ensinando o homem a mudar Deus, né? Então, olha pra você ver que coisa. E mesmo assim, né, tadinha, essas pessoas estão tão oprimidas, que Deus é tão justo, né, que ele vai olhar mais o lado dos maldosos, né, os opressores, né, que as pessoas, tadinha, para ir estar lá com Deus, né, às vezes elas até abaixam muito, né, no sentido assim de, tá bom, não vou falar muito não, né, então assim, às vezes por causa da intenção delas de estar com Deus, né, ele olha tudo isso. Deus olha tudo. Deus não olha um ponto só, ele olha amplamente tudo, né? Então, ele tá vendo isso. Ele tá vendo que essas pessoas não estão querendo negá-lo, né? Que essas pessoas estão na situação que elas foi colocada na emboscada, sabe? Elas estão numa emboscada, mas elas estão na mão de Deus. Deus está com elas, eu não tenho dúvida disso, sabe? Apesar de, né? Feliz aqueles que são perseguidos por causa da justiça, né? Porque deles serão o reino dos céus. Então, isso é promessa, isso é verdade, né? Então, Deus está com essas pessoas, né? E elas amam tanto a Deus, tadinha, que elas abaixam a cabeça, tá bom. Mas nós podemos rezar, a gente pode ir lá comungar, por favor. Tá, não pode falar tais coisas não, tá? Mas a gente pode ir lá, né, rezar. Por quê? Porque elas amam tanto a Deus, tadinha delas, né? Então, assim, é uma situação que Deus olha tudo. Deus olha o coração da pessoa, né? Deus olha também os padres, que às vezes quer tanto alimentar as ovelhas, né? Que tá sofrendo, né? Que, às vezes, muitas das vezes, abaixa a cabeça até para aceitar um guarda dentro da igreja, vigiando eles, né? Sendo impedidos de falar, porque aí Deus olha tudo, porque
no coração deles, não é porque eles não querem falar, né? Então é muito complicado, né? Então Deus olha tudo isso. Deus olha tudo. Deus olha quem não fala por negligência mesmo, por maldade. Quem é muito torturado, né? Quem é muito assim, impedido mesmo de falar, que tá numa situação assim, que tá sendo prensado de lá e de cá e tá numa corda bamba, né? Então ele olha tudo, ele é muito misericordioso e Jesus rezou. E rezou, e rezou, e rezou para cada situação, né? Então, duro de fato, cego e obstinado é o coração que resiste à graça e às luzes divinas que meu Pai lhe comunica. Porque falo com amor e mesmo com violência, né? Daí quem não aproveitar tantas luzes e tantas graças não terá motivo de lamentar-se, senão da própria dureza, né? Porque a pessoa fala assim, não, mas ninguém me falou, né? Ninguém me ajudou, não. Não, eu fui naquele grupo de oração lá e Deus não me tocou. Tocou em todo mundo, mas não me tocou. Como que não te tocou? Você rezou, pediu o Espírito Santo? Sim. O pregador falou sobre o que? Falou do amor de Deus. Teve músicas? Teve, muitas músicas de louvor. Beleza. Teve oração? Tá. Por que Deus não te tocou? Porque eu não senti nada, né? A pessoa tá tão dura de coração porque ela quer sentir coisas, né? Ela quer ter coisas estrondosas, né? Ela não acredita no poder da simplicidade de você rezar. E mesmo vendo, não sentindo, acreditar. Ela não acredita. Ela acha que todo mundo que tá ali tá tendo algo que ela não tá tendo, mas tá tendo a mesma coisa. A diferença é que uns aproveitam mais que outros. Entendeu? É igual a chuva caindo, né? Só molha quem vai pra chuva. A pessoa pode se esconder dentro da casa e não ir, né? Então só vai se molhar quem deixar se molhar, né? Então depende de cada um, da abertura, né, de cada um. Mas Deus fala com todos. O Espírito Santo ali não vai ficar rodeando e falando, esse aqui não, esse sim, esse não, esse sim, esse não, esse sim. Ele não é seletivo. Mas a pessoa no coração dela, né, ela não acredita mesmo que Deus possa tocá-la, né? Ou ela tá tão dura, tão resistente, né, a Deus, né? Ou às vezes tem medo de ser tocada por Deus. Tem gente que tem medo, gente, de ser tocada por Deus. Tem gente que tem medo de Deus, sabe? Tem medo de Deus, né, virar do avesso a vida dela. Que às vezes a vida dela tá de um jeito que ela tem medo, né, de Deus tocar a vida dela. Acho que vai perder muito com Deus. Infelizmente tem gente que tem essa dureza do coração, a ponto de pensar que Deus é assim, né? Não vê amor em Deus, né? Mas vê em Deus uma super ira, né? Tal. E não vê amor, né? Não vê amor. Porque falo com amor e mesmo daí, né? Daí quem não aproveitar tantas luzes, tantas graças, não terá motivo de lamentar, senão da própria dureza. Naquela noite, por conseguinte, que passei a tratar com o Pai deste particular, vi um a um todos aqueles que se empenhariam nesse exercício da pregação, de anunciar a palavra de Deus. Vi um a um. Então ele viu todos nós, porque Ruth, pregador, é só quem está lá no grupo de oração, é o padre? Não. Todos nós somos pregadores da palavra de Deus. Você virar para o seu filho e falar do Papai do Céu. O Papai do Céu criou todas as coisas. Você está pregando. Você está pregando, né? Você está anunciando, né? Você está... Vamos ver o que significa eu queria ver aqui, deixa eu ver o que significa pregação. Fiquei curiosa agora. Todos nós somos mensageiros, os pais, os professores, né? De catequese. Deixa eu ver se dá, né? Porque minha internet tá fraca. Deixa eu ver se eu consigo pegar o significado de pregação. Se não der paciência, depois eu ponho. Eu fiquei curiosa. Mas tá muito ruim, gente. Acho que não vai abrir, não. A internet tá muito ruim. Do computador nem voltou ainda. Tudo bem. Mas todos nós que vamos falar de Jesus, Jesus te ama. Você dá um sorriso pra uma pessoa, sabe? Você não tá mostrando você mesmo. O seu sorriso quem deu? Deus, né? Cuidado que você dá pro próximo, sua vida. Porque nós somos chamados a ser um evangelho vivo. E quando a gente for esse evangelho vivo, a gente está pregando, a gente está sendo a Bíblia aberta
anunciando a palavra de Deus com os nossos atos. Então ele viu a todos nós, um a um, né? Eu vi todos e orei em particular por cada um. Então ele orou por você, né? Para que você pudesse ser um bom pregador do reino. Seja na sua família, no seu ministério na igreja, no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Diante das pessoas, dos desafios, que você seja, não é você o pregador, você seja a palavra viva de Deus, né? Você seja esse sinal, você seja essa palavra, você se torna aquilo que você fala, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu me tornar aquilo, né? Uma coisa é eu rodear um castelo por fora e falar, olha, esse castelo é lindo, ele é grande, ele tem uma torre enorme, ele tem cristais na ponta de cada torre, ele tem uns acabamentos maravilhosos de mármore, ele tem umas estátuas maravilhosas com rostos angelicais, ele tem uns vidros bonitos, né? Bem lindo, tal, aquele estilo sacro e não sei o que. Ele tem portas assim, assado, tem escadas e tal, né? Outra coisa é eu estar lá dentro desse castelo, né? E viver e falar daquilo que eu experimento dentro do castelo. Eu posso ficar por fora, rodeando e falando da beleza do lugar, mas eu vou estar ainda com um olhar separado, né? Eu vou estar vendo fora. Agora outra coisa é eu falar daquilo que está dentro, ou seja, eu estar dentro e vivendo aquilo ali é totalmente diferente, né? Eu falar daquilo que eu vivo, falar, viver nesse castelo é maravilhoso, né? Nossa, que lugar, que paz que eu sinto, que felicidade, né? E você contar cada dia como que é. Então, você trazer para sua vida, né? Então, Jesus rezou para que cada um vivesse primeiro aquilo. Não adianta eu falar de algo que eu não vivo. Não adianta. Mas viver aquilo profundamente, né? E testemunhar com a sua vida, né? Por isso que às vezes é necessário usar as palavras, né? A gente fala muito, né? A gente fala muito que tem que falar, gente, tá, né? É o tempo da comunicação. Mas esse falar nosso não vem isoladamente, vem acompanhado da nossa vida, do nosso testemunho. Não é separado, né? A nossa vida, ela tem que ser a palavra comunicada e a palavra vivida. É as duas coisas juntas. Não pode ser coisas isoladas, né? Não somos chamados a ser íntegros, não duplos, né? Então a gente ser chamada a ser totalmente aquilo que diz, que prega, que anuncia, né? Então ele rezou para que isso acontecesse, pedindo para cada um necessário. Quanto me afadiguei por ele junto do Pai, olha só. E quantas graças lhe obtive em particular e em geral. Uma vez obtido isso do Pai, agradeci-lhe por parte de todos. Então ele já agradeceu também, né, por nós. E a gente agora, obrigada, Jesus, agradecemos junto com Jesus, unimos a nossa gratidão, a gratidão de Jesus, né? Alegrei-me muito e com isso me congratulei por todos aqueles que vi haverem de cumprir devidamente seu ministério, né? Então, é ministério, então qualquer ministério, tá na família é um ministério também, né? E conforme requerido por meu Pai, pelo fruto acolher destas fadigas bem ordenadas, pelo gosto que senti, como também pelo prazer de meu Pai, pedi a esse conferisse-lhes grande recompensa. Que recompensa que Jesus está pedindo? Dinheiro? Casa para essas pessoas? Jesus pediu para dar o necessário aqui, né? Mas ele não quer que as pessoas se enchem das coisas terrenas, né? Por quê? Porque o Senhor quer dar os melhores tesouros, né, para quem o ama, o serve. Então seria reduzir a uma coisa muito material o valor que tem os bens espirituais. Então está falando da recompensa espiritual, né? Do espiritual, pelos méritos de Cristo, tá? É pelos méritos dele, né? Porque a gente merece, não, é pelos méritos dele. Então, das graças necessárias aos dons. Que são recompensas espirituais? Os dons do Espírito Santo. Sabedoria, né? Ciência, piedade, fortaleza. Todos os dons do Espírito Santo, né? De acordo com o ministério de cada um, do jeito que Deus quiser dar, né? Na proporção que Ele quiser dar. As grandes recompensas são eternas, não são aqui na ordem temporal. Em verdade, meu Pai prometeu-me, e a paz, que é a alegria que a pessoa sente, né? Em verdade, meu Pai prometeu-me grandes coisas para cada um deles, ó.
Grande e imensa será a recompensa e a glória que receberão de meu Pai. Então, é da mão de Deus, não é do humano. Se há de remunerar tão largamente o mínimo feito por seu amor. Olha só como que Deus é generoso. Remunerar largamente o mínimo. Deus não deixa passar nada, né? Nenhum ato, né? Por menor que seja, mas o interessante é que ele dá muito para o menor ato de amor. Então, porque Deus é muito generoso, né? Ele é muito grande, né? Então, tudo que vem dele é grande demais, né? E o que vem de nós, às vezes, é muito pequenininho, porque nós somos pequenos. Mas o que vem de Deus é muito grande, né? Então, quem faz as coisas por amor a Deus, né? Como que Deus fica feliz? A gente, na vontade divina, a nossa felicidade é Deus, né? Se tem uma coisa melhor, é ir para a eternidade e viver com Ele. Isso todos nós queremos mesmo, né? Não tem recompensa melhor do que fazer parte dessa família divina. Para nós, a recompensa é a gente viver com Deus. A gente já vive aqui na terra, né? A gente não quer esperar só lá, né? A gente já está vivendo aqui com Ele na terra. Então, nossa melhor recompensa é estar bem com Ele, né? Tem coisa melhor. Então, pode-se avaliar o que há de dar a quem se empenhou em obra que tanto lhe apraz. Dá-lhe tanta glória e é tão proveitosa ao próximo. Pode-se avaliar o que há de dar a quem se empenhou em obra que tanto lhe apraz. Dá-lhe tanta glória e é tão proveitosa ao próximo. Súplica pelos pais. Pedi-lhe ainda graça e assistência para minha querida mãe José, no tempo em que deviam ficar sem a minha pessoa, para que a dor não lhes tirasse a vida. Olha só. Porque a dor que Nossa Senhora sentiu e São José poderiam lhes tirar a vida, né? Porque, meu Deus do céu, gente, imagina só. Pensa hoje, se você perdesse por um segundo Deus. É o abismo. É o abismo. Então imagina a dor de Nossa Senhora, Jesus. A dor de uma mãe que perde o filho, mas a dor de uma alma que sente que perdeu o Filho de Deus. Não é que ela perdeu Deus, mas assim, é muito sério a dor que Nossa Senhora sentiu. Meu Deus do céu. Sabe, imagina no coração dela a privação que ela sofreu. A Luísa não ficava privada de Jesus e não ficava no estado, parecendo estado de inferno? Imagina só, sentiu a tanta coisa que passou nela. A dor que ela sentiu. Então ela sabia que aquela dor era necessária, era a vontade divina, que ela passava por cada momento. Mas isso não tirou a dor, né? Ela sentiu mesmo, foi real, sabe? Foi na alma, gente. Tudo na alma dói mais, né? Foi na alma dela, né? Então, José também. José sofrendo duplamente, né? Por ver a Nossa Senhora daquele jeito. Imagina como São José. Meu Deus do céu, né? Então, meu Deus, né? Quanta coisa, né? Nossa, né? São José podia ter pensado, meu Deus do céu. Eu tinha certeza que esse menino estava comigo. Ele não tá. E São José não sabia se consolava a Maria, se ia lá na frente correr mais, né? E procurar, né? Imagino como eles ficaram. Eles passaram por esse tormento, gente. Mas Jesus rezou para que o Pai mantesse eles. Porque quem sustenta a gente na dor é Deus, né? Então, ele rezou para que o Pai sustentasse eles naquela dor tremenda, terrível, difícil. Previa que suas almas seriam transpassadas de suma dor, tá vendo? Na alma. Porque sendo assaz intenso o amor que me dedicava, então quanto maior o amor, maior a dor. A proporção do amor sentiria a dor pela perda de seu único bem. Perdeu Jesus, perdeu tudo. Perder Jesus é perder tudo. Perder tudo. É o único bem, o que move cada um deles, né? Que a alegria deles ali, o que deixa assim a vida de Nazaré, da Sagrada Família, o que compensa toda a dor que eles passaram é olhar para Jesus.
né? O consolo deles era assim: Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, ah, vale a pena. Vale a pena cada situação. E aí eles passam por essa dor e eles não sabiam onde procurar. Foi fechado os véus, né? Eles não, na hora ali, sabe? Eles sofreram intensamente tudo que tinha que sofrer. Até o não ter uma ideia de onde poderia estar, né? Então, gente, foi muito difícil, né? Embora já soubesse e visse como meu pai os assistia com muita providência e os dirigia naquela tribulação. Então eles viram a mão de Deus, mesmo em meio à dor. Então, gente, a dor pode nos cegar, né? Diante da dor muito forte, ela pode na hora assim tampar os véus para nós humanamente, né? Nos cegar mesmo naquela situação, né? Você ficar tudo oculto, mas o sobrenatural que é Deus na alma, né? Que é a força, que é Ele que infunde a força e a providência, a gente vê. Então, Ele não... Ele pode ocultar-se, né? Diante de uma dor, se te deixar no momento assim, que Ele permitir, você perca talvez uma assistência humana, né? Você passe por uma dor muito forte, né? Mas quem vai te manter naquela dor, você vai pensar assim, como que eu aguentei aquilo? Foi Deus. Diante de uma perda, né? Diante de um luto, diante de um momento de dor, de sofrimento, mas Ele infunde uma paz, uma confiança, né? Em quem espera dele. Então não precisa ter desespero. Por isso que ter Deus na alma é muito diferente do desespero. Não tem como ter Deus na sua alma e ter desespero. Porque Ele segura a gente, Ele que nos sustenta, Ele nos levanta, né? Ele providencia a gente com uma força para enfrentar qualquer situação. Então Ele providenciou e dirigiu eles naquela tribulação. Então pode ser cego o caminho, onde Jesus está, né? E se fechar ali. Mas Deus está comigo, né? Apesar de, Ele me dirige na tribulação, dando-lhe total conformidade à sua vontade. Todavia fiz isto por eles, querendo mostrar-me verdadeiro filho de Maria. E, enquanto tal, fazer o que era justo por mãe tão amorosa e digna. O mesmo fiz por São José, seu puríssimo esposo e meu pai adotivo. Supliquei ainda ao Pai desse perfeita resignação a todos aqueles genitores que deviam perder os filhos. Olha que bonito, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. E eles tinham que também para reparar nessas dimensões todas, né? Ai, meu Deus. Embora muito caros, né? A fim de que a dor sentida não se privarem deles para consagrá-los ao serviço do Pai e para cumprir a vontade divina. Não o surpreenda de modo que entregar-se à dor faça essa oferta mais coagidos do que por amor, e com isto fiquem despojados do mérito que adquirirem. Se consagrassem com amor e resignação os seus frutos ao serviço de quem lhes concedeu. Então, eu achei que era a perda de perder mesmo, mas também é. É a perda também de... Tem pais que perdem seus filhos, os filhos são sequestrados, perde seus filhos para as drogas, né? Para tantas situações, por crime, né? Pais que são surpreendidos, os traficantes vêm e matam os filhos, né? E os pais não podem fazer nada, né? Crianças sequestradas, raptadas, a gente sabe o que acontece, né? Até em hospitais, maternidade, quantas mães têm os seus filhos tirados delas na maternidade, né? Trocados. Mas aqui também ele rezou por aqueles que, né? Pelos filhos que vão se consagrar a Deus, para o sacerdócio, para a vida religiosa, e os pais que sofrem essa dor da separação, né? De ser privado da presença física dos filhos para se consagrar ao Pai. Então, ele pediu para que eles, não surpreendidos por essa notícia, né, do filho falar: ah, mãe, pai, eu vou ser padre. Ah, pai e mãe, eu vou estudar fora, né? Ah, pai e mãe, eu vou ser missionário lá na África, né? Então, que eles não entreguem a dor, faz essa oferta mais por coagidos, né, do que por amor, né? Fazer o quê, né? Não tem como te prender, né, meu filho? Mas às vezes o pai faz de tudo para tirar o filho, né, daquela ideia, né? Não.
tá começando a ser padre não, você vai casar, vai arrumar alguém, né? Então, aí ele vendo que não tem como, né? Ele vai e entrega o filho, mas não de coração, não por amor, né? Ou às vezes assim, né? Por medo de Deus, né? Deus vai castigar a gente se a gente não ofertar nosso filho, não deixar nosso filho ser padre, né? Nossa filha ser freira. Então, ele rezou para que a intenção dos pais fossem puras, por amor, né? Por amor a Deus, ele desprendesse dos filhos para que eles pudessem ter os méritos. Então, Deus é tão bom que não quer deixar as pessoas diante dessa dor, desse sacrifício, sem esse mérito, né? Que esse mérito é de Jesus, é conquistado por Jesus para eles, para dar para eles. Então, que as pessoas não perdessem essa graça, porque é uma graça, por mais dor que seja, é uma graça para um pai, para uma mãe, quando o filho vai se dedicar ao serviço de Deus. Por mais difícil que seja, né? Às vezes é pais que criam os filhos muito grudados com eles, né? Mas embora seja doloroso, é maravilhoso. Então, para eles sofrer com resignação, porque sofrer pode sofrer, né? É normal. Mas quando eles não aceitam, aí falta resignação. Então aí não tem os frutos totais, que o fruto não é só para o filho que vai ser padre. É para os pais também que estão doando para o reino, sacerdotes, para a igreja. Então os pais, né, estão dando para eles. É como a mãe do Samuel fez, né? Ela teve a graça de receber o filho e ofertou para Deus, mesmo sofrendo, né? E igual os pais de Maria fez, apesar da dor, eles por amor entregou, eles não persuadiu Nossa Senhora, eles não fugiu para tentar fugir de Deus para ir contra a promessa, né? Não, é o próprio Deus que pôs isso neles, esse amor neles, e eles não se fechou, né? Eles foram resignados, sofreu o que tinha que sofrer, mas amor, apesar de, né? Isso deu frutos em todas as dimensões. Então o filho também fica triste, né? Que se vê o pai infeliz, a mãe infeliz, de certa forma talvez isso afete na vocação deles, porque aí eles não vão estar inteiro lá, porque eles ficam com aquela dor, nossa, eu fiz mal pro meu pai, eu fiz mal pra minha mãe, né? Eu saí de casa aí depois o pai às vezes adoece, a mãe, por causa de se entregar à dor, né? Aí ainda o filho se sente mais persuadido ainda. Nossa, talvez seja melhor voltar, porque meu pai e minha mãe tá sofrendo, tá doente, né? Então o filho fica nem lá nem cá. Não consegue estar com os pais porque a força do chamado é muito grande, mas não consegue estar inteiro no chamado porque eles vê também que os pais estão sofrendo. Então ele se sente horrível. E é triste deixar a pessoa nessa situação. É muito triste você ficar em cima do muro entre a família e Deus. É muito triste, né? Então Jesus rezou nessa situação para que de ambas as partes haja o desprendimento, né? Do filho ir também ter essa força de não resistir ao chamado, né? Ter essa força para não resistir ao chamado, mas para ir. E também a força dos pais, de apesar de deixar ir, mas dar com alegria, não de uma vontade. Não a oferta de uma vontade. Se você for lá no ofertório na missa e pegar o dinheiro e tacar o dinheiro assim, ó, toma, né? Você pegar seu dízimo, toma aí, né? É estranho, né? Então você deu a oferta, mas não foi por amor. E Deus vê tudo isso. Então seu filho também é um tesouro, né? Ou você dá com alegria e oferta ou não, né? Ou de má vontade, né? E ainda com raiva de Deus por ter chamado ele, né? Por que não chamou outro, né? Quem que não chamou outro, né? Meu filho é tão bom, Senhor. O Senhor chamou ele, né? É tão bom e podia me dar tantos netos, né? Olha pra você ver. Justamente por ele ser tão maravilhoso assim, Deus pegou ele, né? Então a pessoa tem que ver assim, olha, que privilégio, né? Deus escolheu o meu filho, né? Deus viu nele um padre, viu nela uma freira, né? Então, não, Deus quer usar ela para o serviço dele. Nossa, que legal, vai ser uma flor no jardim de Deus, né? Que maravilha, dar essa flor pro jardim de Deus. Como que eu não vou doar se foi ele que me deu primeiro, não é meu, né? De graça eu recebi, de graça eu dou para Deus, né? Então tem que ser alegria de ambas as partes, né? Não é perda, gente, quando você é para Deus, não tem perda, né? Só tem ganho. O Pai tudo me concedeu com suma liberalidade, e vi como ordenaria tudo com muita providência, operaria e disporia tudo com suma sabedoria. Vi também que muitos não aproveitariam a graça, né, as luzes, as ajudas do Pai,
deixando-se superar pelo afeto apaixonado em demasia a prole, né? Que não ia aproveitar essa graça, né? Porque pelo afeto não conseguiria se desprender, né? E por isso não se entregaria com tranquilidade à vontade divina e às divinas disposições. Não se entregaria a essa vontade divina, né? Divina vontade. Por quê? Por causa do afeto, né? Que aí chega a ser um afeto desordenado. Aí você fala, porque ela ama muito o filho, né? Porque ele ama muito. Não. Chega a ser uma desordem porque não dá liberdade, né? Pra pessoa ir seguir a inspiração divina, né? Não deixa a pessoa ir, né? Prende a pessoa, né? Põe cadeias na pessoa, correntes, rote. Não pôs corrente nenhuma, mas é o coração, sabe? A pessoa chega a ter raiva até de Deus, né? Por ter chamado o filho dela, em vez de... Quantas mães, enquanto, ó, pra você ver como que é ingratidão. Porque, por outro lado, muitas mães gostariam que os filhos estivessem no sacerdote do que sendo chamado pelas drogas, né? Que o Satanás também vai chamando, né? Vem pra droga, vem pra bebida, né? Vem pra isso, vem pra prostituição, chamando as nossas jovens, né? Ah, mas é melhor que minha filha, né, vai para festas, tenha tudo do bom e do melhor dessa vida, né, do que... Porque pensa que para a vida religiosa é perder tempo, né? É não aproveitar a vida, né? Aí a pessoa acha que o certo é dar a corda pro filho aproveitar a vida mundana e pode perder o filho de uma forma que vai ser muito ruim. Porque você pode ter o filho do seu lado e perdê-lo, né? E você pode ter o seu filho longe de você e ganhá-lo. Entendeu? Porque quando você ganha seu filho para Deus, você ganhou para você também. Agora, quando você perde ele pro mundo, você perdeu para você também. Então, não é o físico que define a proximidade. Você realmente ter uma pessoa. Não é o físico, não é você segurar ela. Quando o coração dela é de Deus, ela é sua também. Então, independente de onde ela estiver, se ela tiver que estudar fora, o que for. Mas se ela tem esse coração de Deus, ela vai te amar sempre. Sempre, sempre, sempre. Você vai ter um lugar no coração daquela pessoa. Sempre, 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 sempre. Então, que alegria, gente. Enquanto muitas mães gostariam de estar lá sentadinha também lá na igreja, vendo o filho celebrar a missa, tá sofrendo porque não consegue levar o filho para a missa, né? Tá sofrendo porque o filho tá na droga. E outros pais vão ficar indignados porque o filho tá servindo a Deus. É ridículo, né? Senti pesar por esses tantos mais que verificava serem vãs para eles tantas súplicas minhas ao Pai, tanta graça que este lhes concederia. De novo roguei ao Pai usasse de maior misericórdia para com eles e tivesse deles compaixão, esperando com paciência a conformidade à sua vontade. Então, Jesus é maravilhoso demais. Ele rezou para que eles aceitassem, mas rezou também se não aceitassem, né? Para que Deus pudesse ter paciência, para que às vezes na hora a ficha da pessoa não cai, a pessoa não aceita, ela se rebela um pouco, mas depois que ela vai vendo, nossa, olha só que maravilha, nosso filho né, com aquela roupa lá, celebrando a missa, olha como o nosso filho tá feliz, pensando bem, será que a gente não foi egoísta, não? Nosso filho podia estar nas drogas, né, nosso filho podia estar por aí, fazendo um monte de besteira, e ele tá forrando o altar, ele tá ali no altar, ele tá consagrando a Eucaristia, né, nossa filha é religiosa, né, podia estar por aí, né? Nossa, que linda que nossa filha tá. Meu Deus, pensando bem. Nossa, Jesus nos deu um presentão. Então, ele rezou para que acontecesse esse processo no coração da pessoa, né? Mesmo que se no início ela é resistente, Deus, ele espera. Porque às vezes a pessoa, a dor cega ela, né? Ela não consegue dar uma resposta de cara, né? Ela não consegue ser tão forte ao ponto de falar, tá bem, né? Então, ele é tão maravilhoso que Jesus, né, ele pensou em tudo, né? Ele conhece nossas almas. Por isso que ele concebeu em nós, cada um de nós, ele concebeu nele, porque conhece. Ele sabe do processo nosso. Então, às vezes, de cara, a gente, né? Mas depois, por um tempo, vai aceitando, né? Então, ele rezou para que... Então, até mesmo, né, que demore um pouco, essa pessoa... depois vê e começa a conformar a vontade divina, ainda tem os frutos, né? Os méritos, né? Porque ela
deixou ser convencida. Talvez no início não, ela foi resistente, mas depois ela foi sendo lapidada, aquela casca dura, né, de resistência foi sendo tirada. E ela foi ficando mansa, né? Então ele rezou também nesse sentido também, da pessoa aceitar depois, né? Depois de um tempo, né? Então eu acho muito legal isso que Jesus faz, que Jesus pensa em tudo, ele não perde nada, né? E ele é muito assim de ter essa complacência, né? Nossa, vamos esperar mais um pouco, né? Ele não tá pronto ainda, né? Esse coração ainda tá resistente, mas não vamos desistir não, né? Então, em verdade, nisso ainda mostrou-se liberar o meu pai, né? Então, é tão justo as orações de Jesus, né? Que o pai não tem por que não negar, né? É tão assim... Ai, eles têm comunhão, né? É os três rezando ali junto. Vi com quanta paciência esperaria, e depois que com todo amor receberia e premiaria a débil vontade daqueles homens. Então, premiaria mesmo assim essa de vontade fraca deles, de demorar, né? Processar tudo, né? E aceitar a vontade de Deus. Mas ele rezou também, né? Porque Deus olhou essa fragilidade do homem, essa débil vontade, essa fraca vontade como ele tem, né? De fazer a vontade de Deus, essa dificuldade que ele tem, né? Então, Deus olhou isso, essa débil vontade daqueles que por longo tempo se demonstraram ser adverso. O Pai amoroso compadeceria de sua fraqueza, mostrando-se pronto a receber sua conformidade cada vez que eles lá oferecessem. O Pai amoroso compadeceria de sua fraqueza, mostrando-se pronto a receber sua conformidade cada vez que ele lá oferecesse. Então, mesmo que a pessoa chegasse, me ajuda, Senhor. Sabe aquela humildade? Eu não tô conseguindo aceitar que meu filho saiu de casa. Eu não tô conseguindo aceitar que ele vai ser padre, mas por favor, Senhor, me ajude a aceitar. Então ele ia, né, aceitar essas orações cada vez que a pessoa pedisse força para Deus, né, para apesar de, Senhor, né, apesar do que eu tô sentindo, que eu tô com raiva, né, mas aí aos poucos a pessoa começasse a se abrir, mesmo que no início fosse difícil, né. Então agradeci ao Pai por tanta paciência e bondade, agradeci-lhe também por todos e fiz tudo o que é devido a um Pai tão bom e amoroso. Agradeci-lhe também por todos. Então, Jesus agradeceu, né, por cada um, por causa desses tesouros que Deus está dando, né, de graça, né? E agradeci-lhe também por todos e fiz tudo o que é devido a um Pai tão bom e amoroso. Então, ele fez tudo o que é devido. O que é devido ao Pai, que é tão amoroso? O que é devido nós como filhos fazer? Agradecer, gente, agradecer. Agradecer essas graças, né? Tão maravilhosas. Amém? Então tá, eu vou dar uma aula agora, então eu vou ter que parar, mas graças a Deus já foi bem maravilhoso, né? Vocês complementam, né? Com as meditações, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Obrigada, Jesus, por tanta graça, por tanto amor. Obrigada, Pai, por ser esse Pai tão bom, tão amoroso. Que Deus nos abençoe. Amém. Fiat.